Bem, vamos lá, Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Vamos ver se a gente termina a igreja de Laodiceia para entrarmos nos mistérios do Apocalipse, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa tarde, por este momento em Tua presença e pelo privilégio de tomarmos a Tua palavra para estudarmos, conhecermos mais de Ti, conhecermos mais da revelação do Senhor. Que Teu Espírito, Pai, nos encontre nessa meditação, nesse estudo, para que em tudo Tu sejas glorificado, honrado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí terminando esse estudo da igreja de Laodiceia. Já começamos a observar a mudança do tom de Jesus a partir do versículo 18 com a igreja, porque até o versículo 17 ele vinha mostrando o porquê da ira dele com essa igreja. Uma igreja que havia sido dominada pelos conceitos culturais da época, em torno da riqueza, em torno da sua glória, em torno do glamour, em torno do seu tamanho. E aí Cristo vem mostrando toda a ira dele contra essa absorção cultural que a igreja havia sofrido. A partir do 18, o que nós esperaríamos então era o despejar da ira dele contra a igreja. E aí vem o aspecto surpreendente. A despeito dele estar irado contra essa igreja, no 18 ele decide partir para o conselho. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Eu vou te dar um caminho de cura. Eu vou te dar um conselho para que tu sejas curado do teu mal. Primeiro, em vez de você se apegar àquilo que é a riqueza cultural, compra ouro de mim. E o ouro de Cristo, como nós vimos, é sofrimento. Aceite padecer comigo. Isso é uma crise profunda, né? Porque a gente pensa em comprar o ouro para o nosso bem e satisfação. O ouro de Cristo é para o nosso sofrimento. Aí ele continua dizendo: compra de mim também vestiduras brancas. Já vimos isso. A discussão que há em torno da questão batismal, em torno dessa vestidura branca, e a questão que havia em torno da santidade da presença de Cristo nas pessoas. E por último, compra de mim o colírio. E aí lembre-se que tudo isso aqui tem a ver com a cultura daquela sociedade. A cultura da cidade de Laodiceia era rica, as vestiduras, porque eles formavam um dos maiores polos
de roupas daquela época, e colírio, porque eles também eram conhecidos como um centro médico avançado da época, e cujo colírio era um dos mais importantes do mundo. Ele diz: esquece tudo isso, o que vocês precisam é do meu colírio, a capacidade de ver. Vocês não veem, vocês são cegos, ele havia dito. E isso está atrelado à ideia da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz ver com clareza o que está acontecendo, que nos ajuda a discernir o nosso tempo. Então, compra colírio de mim. Primeiro conselho, ou seja, muda os teus referenciais. Tendo colocado isso, 19, Jesus lembra mais uma questão agora. Por que eu estou te dando esse conselho? Porque eu estou disposto a esperar vocês o tempo que for. Não, eu estou te dando esse conselho porque eu repreendo e disciplino. Esse é o lado que as pessoas não gostam de conhecer de Jesus. Eles gostam desse primeiro movimento. Vem cá, olha, vamos conversar, deixa eu te dar um conselho. Porque, como eu disse a vocês em aulas anteriores, esse versículo 18, a palavra aconselhar que ele utiliza é essa ideia, é te chamar, colocar aqui numa rodinha, vamos bater um papo, deixa eu te dizer o que você deve fazer. Aí esse lado de Jesus as pessoas gostam. Só que o 19, ele diz assim: eu te dei um conselho, eu acho que é bom vocês fazerem o que eu estou dizendo, porque do contrário eu vou primeiro repreendê-los. Repreensão, exortação é a lembrança dura do juízo que acompanha a desobediência. Todas as vezes que os profetas do Antigo Testamento repreendiam a Israel, a repreensão não era só a denúncia do pecado, mas a ameaça da punição do Senhor. É como Jesus dissesse: nosso segundo papo já não vai ser tão agradável como esse primeiro. Esse primeiro é um conselho, mas não é um conselho que você pode ouvir e não cumprir. É um conselho que eu estou te dando para você fazer. É um conselho meio, como é que se diz, impositivo. Não é conselho à la Piaget, é conselho à la Pinochet. As pessoas não gostam desse lado de Jesus, mas é isso mesmo. Eu não estou te dando uma alternativa, eu estou te dizendo o que eu espero de você. Ele não cumpriu, a segunda coisa que eu vou fazer é repreendê-lo. E agora eu vou trazer a lembrança de você, o que eu posso fazer com você pela desobediência. Logo em seguida, ele diz: eu disciplino. Não esqueça disso. E disciplinar é executar uma ação dolorosa contra alguém para instruir pela dor. Disciplinar é instruir pela dor. Jesus está dizendo: eu disciplino. Eu acho que vocês não estão entendendo bem quem eu sou. No caso de Laodiceia, para estar brincando como estava brincando com a sua fé, para estar vivendo do jeito que estava vivendo, eles não deviam entender bem direito essa coisa do Cristo que disciplina. A gente tem um exemplo vivo da disciplina de Jesus? Tem. Qual é o exemplo vivo da disciplina executada por Cristo? Dá para você imaginar o Jesus, paz e amor, todo docinho, todo meiguinho, chegando no templo, vendo os mercadores comercializando a fé, e aí ele pega um chicotinho, só um detalhe: o chicote judeu era para ferir,
ele era feito para dar um rasgozinho na carne. O que havia de diferente do chicote judeu para o chicote romano é que o chicote romano colocava umas lâminazinhas nos fios para dar um corte um pouquinho maior. E a disciplina judaica era tal que quando o negócio era brabo, o que a lei de Deus mandava fazer? 40 chicotadas. Menos uma. Por quê? E vai que o cara errou a conta, também não pode passar de 40. Já se perguntaram por que 40? Simbolismo dos 40 anos do deserto. Quantos anos o Senhor levou Israel sob disciplina para matar um por um no deserto? 40 anos. Hein? Ainda bem que não foram 120 anos, né? Graças a Deus. Então você imagina Cristo chegando no templo e pegando esse chicote que é preparado para a disciplina, e ele sai dando na costa dos vendedores. Onde está o Jesus, paz e amor dessa cena? Me diz. E agora ele chega para Laodiceia e diz: eu repreendo, eu disciplino. Em relação ao texto de Efésios, ele não era justo. Vindo do Senhor só podia ser justo, já que ele não tinha pecado. E a razão da ira dele qual é? É que o nome de Deus está sendo usado para o comércio da fé. Tem muitos que usam essa desculpa, Jesus virou também. Só que é uma era diferente, uma divina ali. E a razão era o comércio da fé. Eu poderia me indignar contra o Edir Macedo? Posso e devo. O que eu não posso, pegar o chicote. Porque a vingança não é minha, é de Deus. Naquele caso da Segunda Guerra Mundial, que teve os cristãos que queriam matar. E queriam matar Hitler, muito bem, rapaz. Mas não poderia disciplinar. Graças a Deus que eles queriam matar o Hitler. Mas é muito planejado. Mas eu posso prender ele numa cadeia perpetuamente para que ele não dissemine essa. Sem nem o que dizer que ele está aí colocando, implantando aí, pregando, meu Deus. Não, peraí, nós estamos falando de quê? Quem está falando do Hitler agora? Você está falando de quê? Vamos fora. Estava falando do Hitler brasileiro. É porque a minha mente ficou, desculpa, pastor. Dietrich Bonhoeffer, ele tramou e planejou a morte do Hitler. Haveria pecado nisso? Sim. Não. Não. Por quê? Eu não posso matar o Edir Macedo. É uma Constituição também, né? Calma, irmã. Ainda nem se viu também, a gente não vai sair matando. A irmã está precisando de aconselhamento. A questão é o seguinte: pena de morte. Pena de morte. O que Bonhoeffer tentou fazer na Segunda Guerra Mundial foi aplicar a lei de Deus sobre o extermínio de vidas humanas. Mesmo que a Constituição. Aí você tem um outro problema, que é a discussão dos dois reinos. Eu vou obedecer uma Constituição que legaliza a morte de homens, ou eu vou defender a Constituição da lei de Deus, que é a favor da vida humana? Entende? Nós vamos chegar nesse país um momento em que nós vamos ter que nos posicionar a favor da Constituição do país ou da lei de Deus. E aí? Quando nós começamos o projeto da faculdade da SB, eu falei para o Charles e para o Marcos Vinícius, eu disse: olha,
É melhor vocês começarem a estudar bem as leis, porque nós vamos tomar processo direto. Compreende? Se eu não estiver disposto a obedecer a lei de Deus, então eu não me meto no mundo, não devo me meter no mundo. Fazer uma faculdade, uma escola, não, velho. Deixa eu ficar no meu canto sossegado. Agora, a partir do momento que eu dou a cara para bater, é melhor conhecer bem as leis, porque o processo é o que mais eu vou tomar na costa. Por quê? É de acordo com como é que eu tenho que receber um homossexual. Se ele quiser fazer o curso de teologia na CEBID, ele vai poder fazer. Já imaginou o problema? Vai ser inevitável falarmos. É pecado abominável e você vai para o inferno. Como é que você acha que ele vai se sentir? Ofendido. Se passar alguma medida de apoio legal para a suposta homofobia, processo. Amém. Processa. Eu quero ver o circo pegar fogo. Ainda mais que eu descobri que o John MacArthur é assim também. Eu já não sou o único doido, não. Tem uns tantos de doido por aí. Você sabe que o John MacArthur, na década de 80, havia um grupo de conselheiros, no início da década de 80, de conselheiros bíblicos na igreja dele, mas ele não estava engajado com o movimento. Ele acreditava que era por ali, mas ele estava na dele. E aí um cara foi se aconselhar com alguém da equipe dele, e com ele mesmo, com o John MacArthur, e depois de algum tempo esse cara se matou. E aí, para surpresa dele, a APA, sede Califórnia, a extensão Califórnia, entrou com um processo contra ele e contra a igreja dele, o corpo de psicólogos e psiquiatras lá dos Estados Unidos, alegando que eles não teriam competência para ter tratado daquele cara. Só fã do John MacArthur. Mas ele reuniu os advogados da igreja, entregou o caso e mandou vasculhar tudo. O cara já tinha passado mais de 10 anos na mão de psicólogos com os mesmos sintomas de suicídio. Os caras alistaram um por um dos psicólogos o nome de todo mundo. Quando chegou no tribunal, que eles colocaram cara a cara a situação e os psicólogos que trataram do cara e as tentativas de suicídio do cara, o juiz deu causa ganha para a igreja do MacArthur. Aí tu acha que ele ficou satisfeito? Não, ele criou a universidade para ter um curso de mestrado e doutorado em aconselhamento bíblico. Ele criou um colégio para bater de frente, para brigar, então agora eu vou criar um colégio, o Master College, o Master High School para educação de crianças. Depois teve o High School, ensino médio e de infância lá. Hoje eles vão do maternal à universidade. Tem muito processo. Você entendeu? Então não interessa o que a minha Constituição diz. Coitado do policial, dá um tiro no bandido, vai ter que responder processo. Não é assim que funciona? A lei de Deus diz que se um cara entrar na minha casa e eu matar, aos olhos de Deus não há condenação. Então sempre digo, pessoal, se eu souber de bandido que entra na minha casa, avisa bem. E eu não estou brincando com isso. Se eu tiver a oportunidade de matar um cara que tem de ameaçar a vida da minha filha, eu mato. E aos olhos de Deus eu estou muito em paz com isso. Não me interessa a lei dos homens. Não interessa a lei de Deus. São situações diferentes. O que é que Bonhoeffer viu na atitude de Hitler? O extermínio de vidas humanas. E a lei de Deus manda matar esse tipo de gente.
Bonhoeffer só levou para a execução, só que infelizmente ele foi preso. A polícia nazista conseguiu chegar primeiro. Foi para o campo de concentração. E esse cara escreveu os melhores livros sobre ética cristã que eu já li na minha vida na cadeia. Em pedaços de papel ele ia escrevendo e depois esses textos foram publicados. Ele foi executado, eu não lembro se 2 ou... Você deve ter visto o filme, eu não sei se 2 ou 1 semana antes da guerra ele foi executado. O livro dele, O Preço do Discipulado, rapaz, que livro! Que livro! Em português, os malucos colocam assim, O Discipulado. O preço do discipulado. Então, há essas questões aí. Então, no caso do Bonhoeffer, perfeito, ele podia matar. Aos olhos de Deus, ele está fazendo um favor para a humanidade, em nome de Deus. Agora, por que eu não posso matar o Edir Macedo? Porque até então ele só está operando no campo do engano da fé. E a única razão para matar é se ele tirar de fato a vida de alguém. A gente pode dar algumas vezes falar dele então. Olha a ira do coração. Muita gente que já cometeu suicídio. Não, mas entenda, ele não fez. A pessoa ela está agindo por causa da podridão do coração dela. Mas para poder provar isso, são suicídios que é um crime do Código Penal. Mesmo assim vai ser difícil. E até provar isso é Entenda, impossível. ele só ofereceu o que aquela pessoa queria. Acabou. Ele só alimentou o livro. Aí você tinha que estar com raiva do Edir Macedo? Não, é desses bandidos. Ok. Porque são eles, com a sua pecaminosidade, que alimentam aquele sistema político. Se eu tivesse plateia, eu tinha... Um cara que vem, não só questiona o Senhor, como você viu naquele vídeo, mas um cara que vem e defende abertamente o aborto. O que esse pessoal está fazendo lá naquela igreja do inferno? Eles estão em busca da podridão do seu coração. É tão podre o coração dos que vão ao Universal que eles estão dispostos a perdoar pecados gravíssimos do ensinamento da igreja, desde que seus corações sejam atendidos. Eu não tenho que ter raiva de Macedo. É verdade. Ok? E lembre-se, se tem um cara coerente, é ele. Ele vive o que ele prega. O cara não diz que tem que ser rico, tem que ser próspero. Ele é o quê? Você viu qual foi a resposta dele para Forbes, quando disseram que ele era o pastor mais rico do Brasil? Não, está no YouTube, você pode procurar lá a resposta dele. Ele diz assim, a revista Forbes falou que eu sou o homem, o pastor mais rico do Brasil. Isso é uma mentira. Uma mentira. Eu sou o pastor mais rico do mundo. E você acha que ele está errado? Ele está sendo coerente com o que ele ensina. Você nunca vai poder dizer que o Edir Macedo foi hipócrita nesse sentido. Não, ele é totalmente coerente. E as pessoas olham para ele exatamente como referencial daquilo que elas querem conquistar. Ok? Agora, a ira do Senhor é grande. Quando ele diz, eu disciplino, eu imponho a dor. Mas o Senhor disciplina o filho, né? Ele disciplina o filho. E o que não é filho? Ele amaldiçoa. Maldição não é para crente. Nenhum crente pode ser amaldiçoado. Nenhum filho de Deus é amaldiçoado. Ímpios
são amaldiçoados. Por isso que Paulo, falando sobre essa situação de um falso evangelho, cara, olha lá, eu já preguei esse sermão na igreja sobre o que é o evangelho, mas vocês não estavam na igreja nessa época. E esse texto de Paulo para ele é muito caro. Gálatas 1, versículo 8 em diante. Disse: mas ainda que nós, esse nós de Paulo para mim é fantástico, pelo seguinte, esse nós inclui Paulo. É como dizer assim: olha, hoje eu estou pregando para vocês o verdadeiro evangelho, mas pode ser que lá na frente eu pregue um falso evangelho. Por isso Paulo deixava muito claro o que era o evangelho, para que lá na frente, se ele desviasse o pé, você soubesse, ele se desviou. Caso típico que nós temos hoje, Silas Malafaia. É um caso claro de apostasia. Olha o que ele pregou lá atrás, olha o que ele prega hoje, totalmente contraditório. E aí eu acho interessante Paulo se incluir no nós. Continuando: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. O que é que seja anátema? Seja um maldito, seja um amaldiçoado. O que é o Edir Macedo? Maldito. Ele é um amaldiçoado do Senhor. Então para ele não se aplica a disciplina, se aplica a maldição. Agora, quem dá a maldição? É Deus, não sou eu também. Paulo vai dizer em Romanos que nós não podemos amaldiçoar ninguém. E tem uma onda aí nas igrejas agora de amaldiçoar os outros, que é um negócio meio louco. Saiu debaixo da Você saiu debaixo de maldição. Amaldiçoar o celular. Hein? Amaldiçoar o celular também, de Macedo. Amaldiçoar o celular. Eu vi esse vídeo dele. Ele amaldiçoou todos os celulares. Ele amaldiçoou todos os celulares. É doido mesmo. Rapaz, aqui não, já está se tornando quase um caso clássico de Juquiri, rapaz. O Juquiri é uma famosa clínica psiquiátrica. Eu sou doido. Ok. Você entendeu um tipo de Deus. Não, agora a última que o meu irmão me mandou foi que ele está dizendo que ele é da descendência de Davi. Por isso que ele está deixando a barba agora crescer, aquela roupagem meio judaica, que ele é descendência de Davi. Você acha um tipo de Cristo, né? Ué, só pode. Só pode, isso é a conclusão assim, óbvia. Eu sou um tipo de Cristo. Pode esperar, ele vai acabar dizendo que ele é o Cristo. Vai se tornar um ídolo. Rapaz, vai dar uma disputa feia entre ele e o Terra Nova lá de Manaus. Porque o Terra Nova, ele já se declarou o patriarca das nações. Ele é apóstolo, mas não contente, ele se nomeou o patriarca das nações, ou, como ele disse no e-mail, eu recebi esse e-mail, ele é o pai apóstolo. Um tipo de Abraão. Ele é o apóstolo do mundo todo. E no outro post dele, que eu li também, eu não estou falando de que me disseram, eu li, está lá, em que ele abençoava a mãe dele, porque ela foi a matriarca do ventre profético do patriarca das nações. Maria agora.
é a bem-aventurada que deu a luz ao patriarca das nações. Ou seja, para Edir Macedo chegar, tem um concorrente forte aí, viu? A concorrência é boa. Fora outros, né? Fora outros. Tem até um apóstolo candidato a deputado, não sei o que, aqui em Brasília, vocês viram? Sim. Deputado federal. Federal. Olha que legal, tem um apóstolo no Congresso. Caramba! Ok, então ele diz, olha, eu repreendo a disciplina. Ele impõe a dor. Não pense num Cristo lulinha, paz e amor, mel, doce mel, vitória de mel. Não, ele disciplina. Agora o que é interessante é a conclusão deles. Eu repreendo a disciplina a quantos amo. E aqui a gente tem que entender a longanimidade dele. Porque o que essa igreja de Laodiceia está fazendo é brincadeira. Porém, ele ainda a reconhece como igreja dele. E diz, eu primeiro te aconselho. Se tu não me ouvir, eu te repreendo. E se mesmo assim insistires, eu te disciplino. E eu só vou fazer isso porque eu te amo. É um negócio meio louco, né? Acho que só quem é pai entende isso aqui. Quando você tem que disciplinar porque ama. Impor a dor porque ama. Esses dias o papai estava aqui, a gente estava lembrando essa fase das disciplinas dele. Aí o Alex não vale nada, o Alex disse, papai, agora me explique uma coisa. De onde que o senhor tirou aquela tabela de disciplina? Aí o papai disse, que tabela? Se a gente fizesse tal coisa, eram 2 palmatórias. Se fosse tal coisa, eram 3 palmatórias e um cinto. Se fosse tal coisa, 1 palmatória, 2 cintados. De onde que você montou essa tabelinha? E a gente ria com essa história. Porque foi exatamente com ele que eu entendi isso. Eu já contei essa história de uma vez que ele foi me dar uma surra, obviamente sempre merecida. Eu era um santo. Eu era um santo, Jesus Cristo. Em que eu entrei para o quarto chorando já, sabendo que o negócio ia ser. E aí ele me falou que ele não tinha prazer em me bater, que aquilo doía mais nele do que em mim. E eu com as lágrimas pensava, ele é doido além de tudo. Eu vou apanhar aqui e dói mais nele. Tá doido, senhor. Aí tomei a surra, aí fui para o quarto chorar. Aí quando passaram as lágrimas, eu saí do quarto, a porta do quarto dele estava meio aberta. Aí eu me aproximei e vi ele ajoelhado, orando pela minha conversão. E ele fazia isso chorando. Foi naquele dia que eu entendi que doía mais nele. A minha dor era passageira. A dele ia perdurar até ver Deus transformar aquele moleque rebelde, endiabrado que eu era. E uma coisa, Cristo só desce um cacete em quem ele ama. Eu acho que esse era meu medo em 2007, era que ele não descesse um cacete em mim. Porque aí eu ia ter certeza que eu não era filho. Você entende a loucura disso? E quanto mais doía em 2007, mais eu era grato a ele. Porque aquilo me fazia me sentir como filho realmente dele.
quando eu vejo crentes aprontarem todas, não se arrependerem, e Cristo não desce o cacete desses caras, eu tenho que questionar se esses daí são filhos mesmo. Você entende por que para mim, Edir Macedo é um filho do inferno mesmo? Porque a vida do cara não tem dor nenhuma. O que é que significa? Cristo entregou a sua desgraça para acertar com ele na hora do juízo. Os miseráveis têm inveja dele. Ok. Salmo 37, a gente tem inveja dos ímpios. Ah, tragédia. Ok, aí então ele diz: eu disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Você entende isso? Eu não quero. Não é meu interesse te repreender nem te disciplinar. Eu estou te falando isso porque eu vou fazer se você não for zeloso e se você não se arrepender. Aqui está a outra mudança que ele quer daquela igreja. Primeiro, muda teus referenciais. Compra ouro, vestidura, colírio de mim. Segunda coisa, ser zeloso. A ideia de ser zeloso aqui se refere a vigiar os passos diante do mundo. Olha quanto você se deixa seduzir pelos referenciais mundanos. Olha quanto o mundo faz a tua cabeça sobre a verdade. Ser zeloso. A palavra grega refere-se a essa ideia de vigiar os nossos comportamentos. Quem nos influencia? Quem coloca as referências para a gente? A igreja de Laodiceia era muito clara. Ela era uma sociedade totalmente tomada pela sua cultura. Eles não eram zelosos. Ah, mas é assim que todo mundo pensa, é assim que todo mundo faz. Ah, é assim. Não, cara, não me interessa o que todo mundo pensa, o que todo mundo faz. Aprenda a vigiar. Porque olha para onde vocês estão indo. Querem ser merecedores da minha ira? Ser zeloso e arrepende-te. Não adianta apenas vigiar. É bom você acertar as coisas que você já fez de errado também. Vamos acertar a conta. Aqui está todos os movimentos do Senhor. Mudança de referência, zelo na maneira de viver e tomar decisões no mundo e arrependimento daquilo que já se fez de errado. É engraçado que Cristo nunca disse: olha, ignora que você fez de errado. Passa por cima, vamos começar de novo aqui. Não, ele nunca faz isso. Arrependa-se. Reconheça onde você tem errado. Arrependimento não é dar um pulo para lá e continuar como se nada tivesse acontecido. Arrependimento é voltar onde houve um problema, acertar ali e poder continuar em paz, sem deixar lacunas para trás. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Essa expressão aqui ela é bem analisada na sociedade atual pelo Michael Horton. Ele escreveu um livro fantástico chamado Cristianismo Sem Cristo. E uma das frases do Horton é que a igreja evangélica atual botou Cristo para fora da igreja, fechou a porta e acha que é cristã. É essa a ideia que ele está dizendo.
vocês são uma igreja minha, mas vocês me botaram para fora. Eu não sou o centro da sua vida nem dessa igreja. Eu estou à porta e bato. É engraçado que o pessoal usa isso aqui para evangelismo. Ai, Jesus amado, a abundância é grande. Extravão com o progresso mesmo. Jesus não está falando com não convertidos. Ele está falando com a sua igreja que está vivendo de forma rebelde. Eu estou à porta e estou batendo. Se você ouvir a minha voz, qual é a minha voz? Muda os teus referenciais, sê zeloso e arrepende-te. Estou te dando uma chance. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele crê que a igreja toda vai ouvir? Agora, se alguém ali ouvir, nós vamos nos reconciliar. Você entende por que eu não acredito que sistemas possam ser transformados? Sistema, depois que cai, já era. Alguns ouvirão a voz do bom pastor e aceitarão cear com ele. Outros vão continuar querendo cear com o sistema. O que mais a gente vê? Pessoas estão tão iludidas com sistemas. Eu lembro da pregação do Labieno aqui. A gente está muito comprometido com igreja. Pouco com Cristo e pouco com o seu reino. Isso não é a mesma coisa que ser um desigrejado. Isso é outra loucura. Os caras não entendem direito a mensagem, aí vira desigrejado. Esses dias eu estava passando aqui na Comercial a pé, estava indo fazer um depósito. É para alguém que a igreja estava ajudando, não lembro quem era. E antigamente o Matadeus fazia isso daí, mas agora não dá. Então, aí eu disse assim, cara, não vou me estressar com o trânsito não, né? Estacionar, Jesus Cristo. Aí saí lá de casa, vim aqui no Bradesco, aí eu estou passando pelo lado de cá. Aí na parada de ônibus encontrei uma pessoa muito querida, uma pessoa muito, como diria a minha lá de Tietenante, essa de Tatuiá, a Jéssica, muito de Deus. Muito de Deus. E ela me parou, já uma senhora, e disse assim, pastor, eu preciso me aconselhar com o senhor. Eu disse, até porque ela foi minha professora no programa de mestrado. Eu disse assim, fala sério. Ela disse assim, não é sério. Aí ela falou um pouco da crise da igreja dela. E eu tenho acompanhado. E ela disse, pastor, eu estou desigrejada. Por quê? Porque são anos dentro de um sistema onde você passa mal o sistema. E aí quando o sistema cai, você fica sem referências. Quando o sistema vai para um ralo, você fica sem referência. Por quê? Você amou muito o sistema. É por isso que Cristo olha para a igreja e diz, rapaz, eu estou batendo. Quem ouvir vai cear comigo, vai ter reconciliação comigo.
O que significa que tem um monte de gente que não vai ouvir, porque amou mais o sistema do que o próprio Senhor. Ao vencedor, quem é o vencedor? O que mudou de referencial, foi zeloso, se arrependeu, ouviu a voz do Senhor e foi ser com ele. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. A ideia aqui é de desfrutar da glória que há de vir no dia do juízo do Senhor. Os filhos de Deus que ouviram a sua voz desfrutarão da glória do mundo que há de vir. O problema é que a gente já não está muito disposto a acreditar no mundo que há de vir. A gente quer a glória no mundo que está aqui. Não, ele sentará comigo no meu trono, assim como também o venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele dá a ele mesmo como exemplo. Lembra do que aconteceu comigo? Eu sendo Deus, não julguei como usurpação ser igual a Deus. Antes me humilhei, me esvaziei. E agora aguarda-se o dia em que diante de mim se dobrarão todo joelho, todos os joelhos, e toda língua, todos os povos confessarão que eu sou o Senhor. Jesus olha para a história deles, foi assim comigo. O que eu estou prometendo para você não é algo que eu não saiba, porque também já foi vivido em mim. Para aqueles que decidirem mudar os seus referenciais, serem zelosos, se arrependerem, ouvir a minha voz, sentar-se comigo no meu trono, desfrutarão da glória que há de vir, a glória que hoje eu desfruto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já vimos que ouvir se refere a aprender. Não é meramente ouvir. A ideia no judaísmo de ouvir é trazer o aprendizado daquilo para a sua vida. Porque, irmãos, ouvir a gente ouve. Mas parece que entra nesse ouvido, sai no outro e a gente não só vai desfrutar isso quem realmente ouvir o que o Espírito diz a Deus. E aí Cristo termina a crítica dele a 5 igrejas pecadorazinhas, sendo Laodiceia a pior delas, e o elogio dele a 2, Efésios e Esmirna, como igrejas referenciais para a vida da igreja. Ok, tendo feito essa exortação, capítulo 4 agora em diante, ele vai começar a descortinar a história para que essas igrejas entendam o porquê da exortação dele. Agora sim o Apocalipse começa. Capítulo 4 começa a ser desvendada a história, os segredos da história. É a patroa. Ok? Próximo domingo, então, Deus nos permitindo, começaremos então a entrar na parte apocalíptica propriamente dita. Apocalíptica é referente a que a gente conhece de fim dos tempos ou Não. nada? Apocalíptica é a interpretação da história. Final dos tempos é só depois do capítulo 19. Vai levar tempo para a gente chegar lá. Talvez chegue no final dos tempos e a gente não Tem estudado sobre isso. Então, no ritmo que vai, capaz da gente ver assim, de uma maneira, uma aula prática. Então, domingo que vem, se Deus quiser, estamos juntos aí para começar a abrir a Apocalíptica de João.